Galera, Gustavo Dias na área. Hoje, depois de ver ligações, não viu? Veja ligações, principalmente ligação covalente, que hoje a gente vai ver polaridade. Polaridade não é um assunto sozinho, ele vem acompanhado da ligação covalente, ok? Ligação covalente, ela é uma das ligações mais importantes que tem. Não por causa da sua importância, mas sim por causa da quantidade de compostos, de moléculas, que realizam ligação covalente. Na ligação metálica e na iônica, existem milhares de compostos, mas não chega nem aos pés da ligação covalente, por exemplo. Na ligação covalente, você encontra na química orgânica, onde a maioria das ligações são covalentes. E se você observar, você tem milhares e milhares de compostos só orgânicos. Imagina os inorgânicos. Então, é importante estudar. Por quê? Porque a polaridade ela vai interferir diretamente nas características das moléculas. Então, por isso é que é importante estudar a polaridade. Então, se você não viu ligação covalente, veja, para você não ficar perdido aqui, ok? Polaridade. Então, vamos entender o que é polaridade. Pessoal, quando uma molécula ela é feita, não importa na ligação ou na molécula, ou seja, não importa que ligação foi feita, não importa. O importante é você analisar isso aqui, ó. Quando eu tenho uma ligação química, por exemplo, hidrogênio com hidrogênio ou hidrogênio com cloro, vamos analisar esses dois. Vamos partir a nossa aula desses dois. A partir desses dois a gente entende tudo de polaridade, que é fácil. Quer ver? Bom, sabendo disso, o que define a polaridade? Por que existe a polaridade? Aliás, o que é a polaridade? Pessoal, a polaridade é nada mais do que uma molécula distorcer a sua nuvem eletrônica. De novo, nuvem eletrônica. Né? Nós vimos já em ligação química como que essa distorção ocorre. Mas vamos aqui, ó. Quando a gente viu que a nuvem eletrônica ela pode distorcer para poder fazer algum efeito, essa distorção de nuvem eletrônica é nada mais nada menos do que um movimento dos pares de elétrons que está disponível ali naquela molécula, que ela se movimenta. Até porque toda molécula tem movimento. Não importa se é movimento translacional, rotacional ou até eletrônico dentro da própria ligação. Então esse movimento faz com que os elétrons se movimentem. Esses elétrons juntos formam nuvem eletrônica. Essa nuvem eletrônica é função dos elétrons, desse movimento que os elétrons têm. E chega um momento que essa nuvem está mais para um lado do que para o outro. Veja bem, se nuvem eletrônica, nuvem de elétrons, elas são cargas negativas e elas se movimentam dentro da molécula, e vai chegar um momento que ela está mais para um lado do que para o outro, significa o quê? Que para o mais lado que ela esteja, veja bem, imagina uma nuvem eletrônica aqui, ó. Se ela está mais para um lado, eu posso falar que aqui vai ficar um pouco mais negativo. Porque nuvem eletrônica é nuvem de elétrons. Então, se os elétrons estão movimentando, né, dentro dessa nuvem, e essa nuvem está mais para um lado, então aquele lado ele está um pouco mais negativo. E esse lado está um pouco mais positivo. Não que esteja de fato negativo ou positivo. Porque para algo estar de fato positivo ou negativo, ele tem que perder ou ganhar elétrons. Se ele perde elétrons, ele fica positivo. E se ele ganha elétrons, ele fica negativo. Aí sim eu tenho uma constituição de cargas elétricas. Isso é a definição de carga. É quando tem deslocamento de elétrons. Ou seja, para perder ou para ganhar. Mas não é isso, é o caso. O caso é o quê? Pelo deslocamento da nuvem eletrônica, o de um lado ele vai ficar mais negativa, ou seja, onde a nuvem está, e do outro, consequentemente, fica mais positivo. Isso aqui é carga? Não, não são cargas. Isso aqui é uma região de uma densidade um pouco mais negativa. Então, por isso que eu represento por essa letra grega aqui, ó, e negativo. Ou seja, por isso que eu falo que aqui fica um polo negativo e não carga negativa. Carga negativa, de fato, é quando eu pego elétrons e naquela região fica com mais elétrons, mas na verdade não fica. Essa nuvem eletrônica ela só se movimenta, mas ela não se quebra, ok? Para ela se quebrar, aí sim, é diferente.
Mas aqui ela só está se movimentando. Os relés só estão movimentando. Não quebrei. Eu não vou quebrar a ligação para que a nuvem fique só de um lado. Não. Ela continua aqui, a ligação bonitinha. Só que vai ter momento que ela vai ficar mais para um lado do que para o outro. Beleza? Então aqui, consequentemente, ficou com uma densidade positiva. Então por isso que eu chamo de polo positivo. Então o que é a polaridade? É a criação, é a formação de polos pelo deslocamento das nuvens eletrônicas. Simples assim. E quando que eu vou saber que essa nuvem vai deslocar e para onde que ela vai deslocar? Primeiro, ela sempre vai deslocar. Por quê? Por si só, as moléculas sempre estão em movimento. A temperatura, talvez, que ela não estaria em movimento, teoricamente, seria o zero absoluto, que seria mais que menos 273 graus Celsius. Porém, contudo, se as moléculas estão em movimento, as nuvens sempre estão em movimento. Mas a pergunta é, então como que eu vou saber onde está o positivo e o outro lado está negativo? Pelo que a gente chama de eletronegatividade. Nós já vimos isso. O que é eletronegatividade? Dentro de uma ligação química, quando ela se forma, ou seja, dentro de uma ligação covalente, existem átomos que têm uma tendência a puxar elétrons para ele. Isso numa tabela periódica, se eu fosse representar a tabela aqui, ó, bem grotescamente, seria mais ou menos aqui, ó. Seriam os átomos que estão mais para a direita e mais para cima da tabela periódica. Então, esses átomos têm até a tendência de puxar os elétrons mais para ele. Ou seja, são os átomos mais eletronegativos, ok? Então, veja bem, quando a gente relaciona essas duas estruturas, se você observar, os dois têm a mesma eletronegatividade, porque são formados pelo mesmo átomo. E aqui já tem diferente. Mas quem é maior? Olha aqui, ó. Todo professor fala isso, né? Ou seja, uma frasezinha para você decorar a sequência da eletronegatividade, onde o flúor é o mais eletronegativo e o hidrogênio é o menos dentro dos mais eletronegativos que existe ou os mais utilizados. Fui ontem, olha a legenda passando aí, ó, no Clube Brasileiro e saí com a pele horrível. Ó, fui ontem no Clube Brasileiro e saí com a pele horrível. Existem várias frases que cada professor inventa ou você inventa a sua mesmo. O importante é saber que, como aqui é a mesma eletronegatividade, não tem como a nuvem eletrônica se movimentar muito. Ela vai acabar ficando aqui, ó, direitinho. Ela não se movimenta muito. Ou seja, ela vai ter mais ou menos uma performance, uma estrutura assim, sem polos. Por quê? Porque ela não vai se movimentar. É o mesmo átomo, é a mesma eletronegatividade. Agora, quando eu pego o hidrogênio e o cloro, eu percebo que o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então eu espero que, por ser mais eletronegativo, ele puxe os elétrons mais para ele. Então acontece, ele vai deslocar a nuvem mais para ele. Deslocar, ele não vai arrancar não. Porque se ele arrancar, fica H de um lado e o cloro de outro. E positivo e negativo. Não, isso não ocorre. Porque a ligação deixa de existir, tá? Ela simplesmente só vai deslocar os elétrons mais para o lado dele. Então, aqui vai ficar com uma densidade negativa e aqui com uma densidade positiva. Ou seja, aqui eu criei um polo negativo e aqui eu criei um polo positivo. Então, eu criei dois polos, polaridade, através do deslocamento da nuvem, explicado pela eletronegatividade. Entendeu a sequência de informações? Beleza. Ok, então isso aqui numa ligação química. Agora, quando eu vejo a molécula com mais de duas, já é difícil. Imagina você pegar uma molécula CH4. Eu tenho 5 átomos para analisar. Aí fica um pouco mais difícil. Por quê? Fica mais difícil porque eu tenho nuvem eletrônica do carbono e eu tenho 4 nuvens eletrônicas do hidrogênio. Onde vai se deslocar mais? Mais para o lado do carbono. Porque o carbono ainda é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então quer dizer que na molécula vai ter um deslocamento de elétrons mais para o lado do carbono. Tá, mas a pergunta é, ela vai ter polos ou não? Essa é a grande pergunta. Por quê? Porque se ela não tiver polos, eu vou falar
que ela é apolar, porque ela não tem polos. Mas ela pode ter polos, então eu falo que ela é polar. Então quando eu vejo uma molécula, eu pergunto, ela é polar ou apolar? Olha, vai depender. Se as nuvens estiver para o mesmo lado, e se eu somar essas nuvens, e elas não conseguir fazer com que uma anula a outra, aí ela vai ter polos. Mas vamos supor que uma nuvem vai para um lado e a outra exatamente oposto para o outro. É como um lado anulasse o outro. Então, naquele momento, a molécula é zero. Por quê? Não importa a molécula onde a nuvem vai para um lado e na outra região vai para o outro, exatamente oposto. Poxa, imagina duas pessoas fazendo um cabo de guerra. Se as duas pessoas fazerem a mesma força, um vai anular a força do outro. Ou seja, o cabo de guerra não se mexe, não vai ter criação de polos. Então a nuvem ela só vai para um lado onde as nuvens vai para um lado só, onde o somatório não pode ser que anule o outro. Ou seja, eu vou pegar uma nuvem eletrônica e vou representar ela por um vetor. É mais fácil do que eu representar por uma bolinha. Um vetor é uma setinha. E essa setinha ela vai do menos eletronegativo para o mais eletronegativo. E eu vou somar, vou fazer uma soma vetorial, que é fácil. Vou fazer uma soma vetorial. Essa soma, se for dar zero, é lógico que ela não tem polos. Por quê? Porque uma nuvem está anulando a outra. Ela não tem polos. Agora, se ela for diferente de zero, se ela dá algum valor, é porque ela tem polos. Ou seja, existem nuvens para o mesmo lado. Ou lado diferente, mas tamanho diferente. Porém, isso aqui eu vou explicar bem detalhadamente na transição. Eu vou dar uma parada aqui pra gente ir aqui, ó. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é importantíssimo. A polaridade, ela interfere aqui, ó. Primeiro, ligação iônica. Não existe polaridade da ligação iônica. Por quê? Porque na ligação iônica não forma polos. Na ligação iônica não forma polos. Formam cargas, tá? Na ligação iônica você tem um metal que quer doar e um ametal que quer receber. Então quem doa fica positivo, quem recebe fica negativo. Então se um fica positivo, por que ele ficou positivo? Porque ele deu o elétron. E por que o outro ficou negativo? Porque ele recebeu esse elétron. São átomos com características totalmente opostas. Então o que vai ocorrer entre eles? Uma atração eletrostática, uma atração mesmo física. E essa atração vai colar os dois. Ou seja, é uma atração extremamente forte. Por que extremamente forte? Porque é uma atração, ela é natural, positivo, você vai atrair negativo. Porque ali eu tenho criação de cargas. Então aqui, ó, eu tenho a criação de cargas. Cargas de fato, e não de polos. Então, quando que eu crio cargas e onde eu crio polos? Cargas eu crio quando eu arranco o elétron. Aí eu arranquei elétron, eu fico negativo. E de quem eu arranquei fica positivo. Ali eu tenho criação de cargas, porque eu tirei o elétron. Agora, o que é a polaridade? Só deslocamento de os elétrons mais para um lado do que para o outro. Aí esse lado que ele está mais deslocado vai ficar um polo negativo e aquele que está para o outro lado, polo positivo. Ou seja, você está mais para um lado, é o negativo, e o outro, lógico, vai ficar um pouco positivo. E eu formo polos e não cargas. Então, por isso que, imagina um composto iônico aqui, onde vai ter uma interação elas. E uma interação que eu chamo de íon dipolo. Por que dipolo? Porque eu tenho criação de duas cargas. Cargas positivas e cargas negativas. Tá? Não deixa de ser um dipolo. Mas só que é um dipolo proveniente de quê? Proveniente de cargas, de íons. Por isso que eu falo que a interação é a interação entre cargas de iônicas. Ou seja, eu formo cargas, que é o íon, entre dois polos. Então o polo positivo vai atrair o polo negativo da outra substância. Então positivo atrai negativo, negativo atrai positivo. E assim você tem uma interação de milhares de compostos. Por isso que eu chamo íon dipolo. Ou seja, eu tenho criação de dois polos através de criação de quê? De cargas. Diferente, pessoal, do ligação covalente. Na ligação covalente, quando eu represento aqui a molécula do HCl, onde a gente já sabe que tem criação de polos pela diferença da negatividade, isso aqui é fácil.
O negativo vai atrair o positivo do outro. Aí eu tenho uma interação de polo e não íon. Porque isso aqui eu tenho criação de carga de fato. Aqui eu só tenho criação de polos, positivo e negativo. Então aqui eu só tenho criação de polos. Por isso que eu chamo só de polo. Como essa molécula sempre vai ser assim, como assim, professor? Olha, o cloro sempre vai ser mais eletronegativo que o hidrogênio. Então o cloro sempre vai ficar negativo e o hidrogênio sempre fica positivo. Então como isso ocorre sempre, eu falo que aqui ó, vai ser uma interação de polo, olha o nome, permanente. Porque sempre vai ocorrer isso aí. E assim as moléculas do HCl vão se interagindo uma com a outra, formando uma substância HCl, formando milhares de moléculas do HCl. Agora, quando eu tenho o H e H, já fica mais difícil a interação entre elas. Fica um pouco mais difícil, pensa bem. Mas não tanto. Por quê? Pessoal, como as nuvens eletrônicas aqui não vai ter grande movimento. Por que não vai ter grande movimento? Porque eu tenho átomos com a mesma negatividade. Então ninguém vai puxar para um lado, vai ficar os dois olhando para o outro assim, ó. Mas como a molécula tem o seu movimento natural, lembra lá? Translacional, rotacional, eletrônico, ou seja, a molécula sempre está em movimento. Pode chegar o momento, pode não, irá chegar o momento que essa nuvem vai começar a deslocar mais para o outro. Mas por quê, professor? Pelo próprio movimento da molécula, ok? É que nem você pegar um barbante, amarrar e começar a fazer isso aqui, ó. E quando você está fazendo aqui, você vê que o ciclo é certinho, mas começa a pular, começa a rodar também. Vai chegar um momento que aquilo que você está rodando está mais para um lado do que para o outro, não está mais perfeitinho. Então isso ocorre por quê? Pelo próprio movimento do átomo, pelo próprio balancear, balancear das ligações, movimento dos elétrons. Os meus elétrons é meio gay, tá? Então esse movimento que tem, que é natural, até porque nós não estamos no zero absoluto, faz com que a nuvem se desloque, mesmo que seja por 0,0000001 segundo, ela se desloca. Quando ela se desloca, automaticamente ela cria polos. Para onde ela está, ela cria um polo negativo, e para onde ela deixou de estar, ela cria um polo positivo. E com mas aí fica fácil. Lá na física, eletricidade, quando eu pego um corpo carregado e aproximo de um corpo neutro por indução, eu gero naquela molécula uma polarização. Ou seja, eu vou induzir a outra molécula a criar também polos. Então, eu criei polos pelo próprio movimento. E automaticamente eu induzo as minhas moléculas vizinhas a também criar polos. Por isso que eu falo que isso aqui, ó, é interação de polo, olha o nome, induzido. Porque por milésimo de segundo criou-se polo, só que esse polo induz as outras moléculas, que vai induzir nas outras, que induz as outras, e fica uma reação em cadeia e cíclica. Ou seja, ela nunca termina. Então, por breve segundo, essas moléculas, mesmo não tendo polos, criam-se polos de maneira induzida e ali tem uma interação entre elas.